Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, presidente da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia. Vamos falar sobre o aumento do desemprego durante a pandemia e de estratégias possíveis para reverter o quadro. Acompanhe. Deputado Celinho, dados do IBGE mostram que o Brasil perdeu no último trimestre mais de 4.900.000 postos de trabalho, um recorde na série histórica. No mercado formal, 1 em cada 4 trabalhadores com carteira assinada foram afetados, sendo 1.100.000 deles demitidos e mais de 8 milhões com contratos suspensos ou salários reduzidos. Como o senhor e a Comissão de Trabalho da Assembleia veem os impactos da pandemia sobre o desemprego e a crise econômica que já era grave no país? Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as quase 30 mil famílias de brasileiros e brasileiras que até neste início do mês de junho perderam entes queridos e amigos em nosso país. Com a aprovação da reforma trabalhista, ainda no ano de 2017, os direitos dos trabalhadores já vinham sendo sucateados, precarizados e de forma atacados, com a ampla e geral terceirização. O desemprego estava na casa de 12% no início de março, e a uberização da parcela de trabalhadores, dado a esta reforma, já atingia quase 40 milhões de brasileiros trabalhando sem registro e, portanto, sem todos os seus direitos. De acordo com os dados do painel de monitoramento do mercado de trabalho da CEDESE, em Minas Gerais, no primeiro quadrimestre de 2020, foram admitidos 513 mil trabalhadores, enquanto 590 mil perderam seus empregos. Este quadro se agravou nos meses de março e abril, com o reflexo da pandemia, onde somente nesses 2 meses o saldo entre trabalhadores admitidos e demitidos ficou negativo em 107 mil, ou seja, mais de 100 mil desempregados novos nos 2 meses. Os impactos da pandemia será muito, mas muito grande em todo o mundo. Entretanto, no Brasil, foi agravado pela irresponsabilidade de alguns governantes que, ao invés de seguir os preceitos da Organização Mundial de Saúde e distanciamento social, buscando achatar a curva de infecção, realizar testes em massa em nosso estado e no nosso país, investimentos robustos na saúde, preferiram receitar medicamentos e insistir na agenda política sem descer do palanque. Colocaram a falsa dicotomia em preservar a saúde ou preservar a nossa economia. O resultado é que não preservou nem saúde e nem nossa economia, que não preservou nada. Com isso, a grave crise sanitária, econômica, tornou-se uma crise institucional e política no país, criando inclusive constrangimentos internacionais, com a China, por exemplo, que dificultaram o combate na pandemia. Esse conjunto de fatores potencializaram e continuará potencializando a crise econômica e, por consequência, aumentando o desemprego. Sendo assim, só o impacto da pandemia, mas as ações equivocadas do governo, principalmente do governo federal, levará a um impacto gigantesco, brutal, que com outras medidas mais acertadas não teria o mesmo resultado. Os dados do IBGE revelam também um lado perverso da crise.
Os trabalhadores com salários mais altos permanecem empregados, enquanto aqueles que recebem menos foram mais atingidos. Apenas entre os informais, 3.700.000 postos de trabalho foram perdidos. Como combater o aprofundamento dessas desigualdades? O governo federal tem que atuar para minimizar esses efeitos. Uma iniciativa importante foi o auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso Nacional para os trabalhadores informais e MEIs. A proposta inicial do governo federal era de um valor de R$200 e o Congresso Nacional ampliou para R$600 durante 3 meses. Agora é preciso buscar um entendimento no sentido de ampliar o prazo deste auxílio até o final do ano, ou enquanto durar o estado de calamidade pública no país. O governo cria resistência falando que não tem mais dinheiro, o que é um equívoco. Sabemos que o Tesouro Nacional ampliou mais de R$1 trilhão para garantir a segurança financeira para os bancos. Como não tem dinheiro para o povo? Essa medida deve ser discutida para além do caráter emergencial, buscando se estabelecer no Brasil uma renda básica de cidadania para a população mais vulnerável. Além disso, é preciso, após a pandemia, a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura como obras, estradas, ferrovias, portos, investimentos públicos em saúde, educação, habitação, ciência e tecnologia. Um projeto nacional de desenvolvimento com o Estado, no protagonismo em parceria com a indústria nacional. E a iniciativa privada, um projeto de crescimento com a redistribuição de renda e riqueza. O Brasil é um país muito, mas muito rico para ter uma desigualdade tão grande. Falta vontade e grandeza política para mudarmos este rumo. Deputado Celinho, através da medida provisória 936, de 1º de abril, o governo federal procurou conter demissões em meio à crise do coronavírus. 4.400.000 trabalhadores tiveram contratos suspensos e o prazo dessa suspensão venceu agora no início de junho. Outros 3.500.000 empregados tiveram cortes salariais com reduções de jornadas, e esses acordos só podem ser mantidos por mais um mês. Encerrados esses prazos, há risco de novas demissões? Deve haver um prolongamento da adesão ao programa? Essa flexibilização trabalhista é suficiente para segurar esses empregos? A medida provisória 936, quando foi proposta pelo governo Bolsonaro, gerou algumas controvérsias, inclusive por conter um artigo que permitia a suspensão dos contratos de trabalhadores por 3 meses em troca de cursos online e permitia a não remuneração do trabalhador. Esta parte da medida teve forte reação das centrais sindicais, da sociedade civil e foi revogado este artigo. Nós temos um entendimento que a medida é necessária como medida excepcional e de caráter emergencial, na tentativa de redução dos impactos dos efeitos da pandemia na renda e no emprego dos trabalhadores. Porém, precisa ser aperfeiçoado. O governo propôs a redução da jornada em salários e a suspensão com um complemento de até R$ 1.813, que seria o teto do seguro-desemprego. Em tramitação na Câmara dos Deputados, os parlamentares buscam um acordo para aprimorar o texto. O relator, deputado federal Orlando Silva, meu colega de partido, propôs que o complemento de salário possa aumentar para até 3 salários mínimos, ou seja, 3.313. Além disso, a proposta que tramita na Câmara também busca ampliar a participação dos sindicatos na negociação da suspensão dos contratos. Outra alteração
que consideramos fundamental na medida provisória 936, discutida pelo Congresso Nacional, foi a prorrogação por mais de 60 dias de sua validade e a autorização para que o Presidente da República possa ampliar por decreto os prazos da medida provisória, enquanto durar o estado de calamidade pública. Assim, os trabalhadores poderão ter mais segurança e estabilidade durante este momento tão difícil. O governo tem que garantir o emprego e a renda dos trabalhadores durante o isolamento social, pois só assim vamos conseguir preservar vidas e manter a economia em nosso país. O Plano Pró Brasil, anunciado pela Casa Civil do governo Bolsonaro, prevê 30 bilhões de reais de investimentos públicos em obras de infraestrutura, com geração de até 1 milhão de empregos. Além de estimular a construção civil, que outras medidas podem ser adotadas para aquecer a economia e as contratações nos setores mais afetados agora, como comércio e serviços domésticos, em uma futura retomada? No primeiro semestre deste ano, segundo pesquisa nacional de amostra de domicílios do IBGE, hoje são cerca de 12.850.000 brasileiros sem trabalho. 1.220.000 pessoas a mais na fila do emprego. Em Minas Gerais, em março deste ano, um fechamento de 33.220 postos de emprego. E em relação ao mês de fevereiro, um aumento de 24,7%. Em abril de 2020, aproximadamente 590.000 trabalhadores perderam seus empregos em Minas Gerais. Número este que é 5,6% maior em comparação com o mesmo quadrimestre de 2019, quando um total de demissão ficou pouco mais do que 558 mil. Só em Ipatinga, minha região, foram demitidos 3.219 pessoas. O Plano Pró Brasil, por enquanto, é só uma intenção. O governo falou, prometeu e até agora nada. Esperamos que o plano entre logo em ação. O Plano Pró Brasil é importante, mas não tem detalhamento de obras e localização. É preciso avançar neste ponto. Agora, se quisermos conter a recessão, alavancar a economia, um dos pontos fundamentais é investir nas pesquisas e médias empresas. São elas que geram a maioria dos empregos. Ao contrário, o que assistimos são vários segmentos de empresariado, os pequenos, médios e grandes, reclamando da dificuldade de financiamento. Reclamam que os bancos estão com juros absurdos e o governo não libera recursos. Portanto, a medida central é a liberação de recursos para pequenas e médias empresas. Na ponta é que aquece a economia, faz a economia gerar e produzir mais emprego, ocupação e trabalho. O governo tem que liberar recursos, é a única saída que nós temos. Deputado Celinho, dados do Ministério da Economia mostram que em Minas Gerais, no acumulado deste ano, já foram perdidos quase 77 mil postos de trabalho. Em abril, o Estado teve o segundo maior número de pedidos de seguro-desemprego do país. Foram 86 mil requisições do benefício, atrás apenas de São Paulo. Como o senhor vê a situação do Estado nessa crise? O governo Zema tem anunciado protocolos de investimentos privados, mas o que pode ser feito a curto prazo para reduzir o desemprego aqui? O Brasil já vinha enfrentando um grande problema econômico, antes mesmo da pandemia. Todos se lembram do chamado PIBinho do ano passado. A pandemia só agravou todos os problemas. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Aqui vivíamos uma crise em vários setores. Por exemplo, na exploração do mineral, depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho. Com a crise sanitária, o problema foi ampliado
e o governo tem que tomar medidas emergenciais e criativas. Por exemplo, temos aqui, tem que investir em formação de frente de trabalho, para limpeza de áreas públicas, construção e reparação de estradas, mutirões para as obras de saneamento na área de saúde, o incentivo de pequenas e médias empresas para atender a demanda do Estado. Por exemplo, fabricação de águas sanitárias, enxovais hospitalares e apoio às empresas de transporte que não demitirem, a redução da carga horária de servidores para garantir a contratação de mais empresas. Tudo que o Brasil e Minas precisam agora é investimento público. A iniciativa privada não tem condições de fazer isso e é investimento a fundo perdido. O mundo todo está fazendo isso. Precisamos investir nas áreas mais pobres e gerar uma quantidade maior de empregos. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia. Falamos sobre o aumento do desemprego durante a pandemia e de estratégias possíveis para a reversão desse quadro. Outros impactos do coronavírus serão abordados em nossos próximos programas. Obrigado pela companhia. Até lá!